Paz do Senhor a todos, amém? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, a partir do verso 8. Diz assim a palavra de Deus: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Aoita Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-Damim para a batalha. Os israelitas recusaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar a espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Versículo 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arã. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição do meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza, o destacamento filisteu em Belém, versículo 15, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteus, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros: Abisai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabizeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Fala a cada um de nós nessa noite. Meu Deus, nós repreendemos tudo aquilo que não vem do Senhor, todo espírito contrário que queira atrapalhar, Senhor, a exposição da Tua palavra, que nós venhamos compreender, Senhor. Meu Deus, é em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Com a morte de Saul, Davi ele assumiria o trono de Israel, né? Segundo uma promessa que o Senhor tinha feito por intermédio do profeta Samuel, né? Davi ficou 20 anos, né, fugindo de Saul.
Mas quando Saul morreu, ele iria assumir o reinado de Israel, mas ele precisaria conquistar o reinado. Ele iria tomar Jerusalém. Ele tinha grandes desafios pela frente para estabelecer o reino em Israel. Davi, porém, não estava sozinho em termos humanos, né? Ele estava com Deus, ele tinha a promessa do que ele ia reinar em Israel, mas ele não estava sozinho em relação a pessoas para lutar com ele nas batalhas que ele iria enfrentar. E ao seu lado estava o seu exército pessoal, os chamados guerreiros de Davi, os valentes de Davi, para apoiar o reinado de Davi, colocando as suas vidas à disposição de Davi. Em 1 Crônica, no capítulo 12, verso 18, um desses guerreiros diz assim: Davi, nós somos teu, ó rei, nós somos teu, né? Eles não falam assim, nós somos de Deus, né? Porque eles tinham uma compreensão que se eles estavam servindo a Davi, eles estavam servindo a Deus. Amém, irmãos? E eu creio que isso fortaleceu demais a Davi, porque a melhor coisa é você saber que numa batalha você não está só, né? Tem pessoas, lógico que Deus está com a gente, amém, irmãos? Essa é o maior conforto, mas Deus usa pessoas, amém? Uma vez um rapaz perguntou para mim: mas quem escreveu a Bíblia foi pessoas, foi homens. Eu falei: lógico, né? Deus não usa o animal, né? Deus não usa a máquina para falar aos seres humanos. Deus queria falar aos seres humanos, então ele vai ter que usar os homens para falar na linguagem humana. E Deus usa pessoas, né, para conquistar aquilo que devemos conquistar. E esses desafios que Davi tinha, Deus usou pessoas, né? Ele tinha uma guarda que era chamada guarda dos 30, e tinha também esses 3, né? Assim como Jesus, né, tinha 12 discípulos, mas tinha 3 mais chegados, né? João, Pedro, né, e Tiago, né? Os 3 que estavam mais próximos dele ali. Então a gente também, nós, né, na vida cristã, nós não temos carreira solo, amém, irmãos? Não existe carreira solo na vida cristã. É dueto, é trio, é coral. Você não consegue ir muito longe sozinho, né? E às vezes a gente ouve pessoas falar: mas a igreja somos nós. É verdade, né, que a igreja é nós. Nós vemos Jesus falando isso lá em João 4 para aquela mulher samaritana, né? Ela falou: olha, vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém que adora, mas foi aqui que o nosso pai Jacó cavou o poço, é aqui em Samaria que nós adoramos. Jesus falou: olha, nem em Jerusalém, nem em Samaria, né? Mas é onde o Pai procura os verdadeiros adoradores, é em qualquer lugar, amém? Mas Ele constituiu lugares, né, como igrejas, para que nós servimos a Ele. Constituiu líderes espirituais nas nossas vidas, né? Constituiu pastores para conquistar o reino de Deus aqui na terra, né? O pastor não consegue conquistar sozinho os desafios de uma igreja, amém, irmãos? Assim como Davi, né? Davi tinha Deus, amém? Davi era um homem ungido por Deus. Davi enfrentou, antes dele enfrentar Golias, quase 3 metros de altura, ele já tinha matado um leão, já tinha matado um urso que queria comer as ovelhas do pai dele. Então ele já estava sendo treinado por Deus para quando chegou o gigante, ele falou: tamanho dessa cabeça aqui eu não vou errar nunca, né? Acertou no meio da cabeça lá do paraibano, né? Mas ele estava sendo treinado. Mas para ele conquistar algo maior, ele precisava de pessoas. E ele não estava sozinho, né? Ele tinha os 30 e ele tinha 3, né? Os 30 era valente. Imagina, e os 3, né? Eles não chegaram ao ponto dos 3, né? Somos chamados, irmãos, a sermos valentes do Senhor, amém, queridos? Deus vem e Ele nos chama para nós sermos esses valentes do Senhor, para nós sermos guerreiros do Senhor. E você já é um valente do Senhor? Já é um valente de Deus? Você quer ser um valente de Deus? E nós vamos ver aqui
algumas características dos valentes de Deus, né? Dos valentes de Davi. A primeira característica está no verso 8, né? Diz assim, ó: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um teconita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. A primeira característica de um valente de Deus, do valente de Davi, é que o valente usa a arma que tem, né? Aquilo que está à disposição dele. Ele só tinha uma lança, né? E ele usa aquela lança, né? O outro lá que a gente viu, que era um chefe dos 30 também, usou um cajado. Então o valente de Deus, né? Ele usa aquilo que ele tem na mão, ele usa a arma que tem, né? Usou uma lança, usou o melhor que ele tinha. Então use o melhor que você tem para lutar no reino de Deus, amém? E o que é que você tem? Ah, pastor, eu sei tocar. Use a música, então. Use seus instrumentos. Ah, pastor, eu sei representar, então use. Represente. Ah, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Ah, eu sou pedreiro. Ah, eu sei fazer alguma coisa para o reino de Deus. Então use o seu melhor para Deus. Ele usou a arma que ele tinha, né? E valorize o que você tem. Não valorize o que você não tem. A gente não é assim, irmãos, né? Aquela velha frase, né, que a gente ouve, que o quintal do vizinho a grama do vizinho é mais verde, né? A igreja do vizinho é melhor. A música da outra igreja é mais... Não, irmãos, é a minha igreja, né? Não é que nós somos melhor do que todo mundo, mas é que eu tenho que valorizar aquilo que Deus nos deu, amém? Deus nos deu a Igreja Batista Resplandecer no Jardim Moreira, e essa é a melhor igreja do mundo, amém? Eu fico furioso quando eu ouço alguém falando mal da nossa igreja. Meu Deus, não fale mal da igreja, não diga que ela não tem isso, não faz aquilo. Use o que você tem na mão para derrotar os inimigos. Ah, pastor, mas a gente já não tem aquelas batalhas que aqui Davi enfrentou, né? Ah, Davi enfrentou os filisteus, Davi enfrentou o exército. O exército é o mesmo hoje, irmão, só que o exército hoje é espiritual. O diabo não quer que a gente avance. Quantas vezes a gente é atacado? Irmãos, né? Se Deus abrisse a nossa visão espiritual, né? Os demônios que muitas vezes vêm nos atacar, muitas vezes enfermidade na família, enfermidade agora mesmo, né? Nessa pandemia, quantos valentes do Senhor tombaram? Quantos valentes do Senhor? Só pastores batistas, mais de 350 morreram na pandemia, né? Fora os pentecostais, irmãos, né? Muitos irmãos morreram. Alguns ainda estão feridos, né? Nós temos orado aqui, né, pelo pastor Jadiael. Mais de 40 dias entubado, agora está usando a tráqueo, né? Agora ele está em casa. Um valente do Senhor. Mas quantos que a gente conhece que tombaram aí no campo de batalha? Quantos pastores, né? Da nossa subsecção aqui, o pastor que era o reitor da faculdade aqui de Guarulhos, da faculdade de teologia, o pastor Luiz Antônio. Uma semana, né? Pegou o coronavírus na outra semana, já morreu, mas estava lá no centro de Guarulhos, distribuindo marmitex, fazendo a obra do Senhor. Então, muitos valentes tombaram. Use, né, a arma que Deus te deu, né? Aquilo que Deus te deu, use para o reino de Deus. Não guarde o talento, né? Lembra lá da parábola do talento? Né? Um recebe 5, outro 10, né? O que recebe 10 multiplica, o 5 multiplica, o que recebeu 1 fala: ah, meu Senhor, Ele é severo, então eu vou guardar, né, esse talento, vou enterrar, e quando Ele vir, pelo menos eu estou com o talento que Ele me deu. E o que é que Jesus fala da parábola, né? Aquele multiplicou, aquele outro multiplicou, e você, sabendo que eu sou um Senhor que cobro, que sou duro, você não granjeou mais, não multiplicou, então
Vou tirar esse que você tem e vou dar aquele que multiplicou, aquele que que rendeu mais. Porque aquele que tem será dado, aquele que não tem, até o que tem será tirado, né? Porque ele não batalhou. Então, você é chamado para ser um valente do Senhor. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Então, mais do que nunca nós devemos ser valentes, amém? Mais do que nunca. E não é fazer besteira não, irmãos. Que a gente viu no início da pandemia, e muita gente fazendo besteira. Eu sou valente, não vou usar máscara. Morreu um monte aí. Isso é inconsequência. São os inconsequentes, né? Se tinha um inimigo invisível aí, ainda está por aí, né? Ainda tem gente que ainda está precisando das nossas orações. A gente tem que ser manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. É isso que Jesus fala. Valente de outra forma, valente em fazer avançar o reino de Deus, usando aquilo que Deus nos deu, usando o dom e o talento que Deus colocou nas suas mãos. Não enterre o seu talento. E a gente tem visto um monte de gente aí, tem gente que toca, que canta, que faz isso, aquilo, outro, mas usa o talento lá fora e não usa o talento para o reino de Deus. Aquilo que ele tem não ganha uma alma, né? Não faz nada para o reino de Deus. E aqui a gente vê esse valente aqui, né? Jabezão. Olha, um bom nome aí para colocar num filho, né? Olha, da hora, né? Jabezão ou Jazobeão enfrentou 800 homens. Então valorize o que você tem, não o que você não tem. Não fique chorando lá, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Tem o que em casa? Lembra da viúva lá? Quando ela estava lá, profeta, o meu marido era um profeta, e ele morreu, e agora vem buscar os meus 2 filhos. E Eliseu falou: o que é que você tem em casa? Ela: nada. A princípio falou que não tinha nada. Sei lá se o Eliseu não deu um aperto ali, o texto não mostra, né? Irmã, ela: sim, tem um pouquinho de azeite. Tá, pega o azeite, pega vasilhas. Não, mas só tem um pouquinho, pega mais vasilha. E ela pegou vasilhas, entrou em casa com os filhos e não parou de encher, né? O azeite lá. Só parou quando não tinha mais vasilha. Então o que é que você tem? Tem um pouquinho de azeite. Coloca na presença do Senhor. Mas Senhor, não sei fazer nada. Mas se apertar, sai, igual a viúva, né? Mas eu sei fazer alguma coisinha, né? Às vezes, você, como o irmão Carlos falou uma vez para mim: pastor, eu não sei fazer nada, mas estou pronto para ajudar. Olha, né? Já sabe fazer uma coisa, eu estou pronto para ajudar. Mas olha a disposição, né? Eu não sei fazer nada, pastor, mas eu estou pronto para ajudar em qualquer negócio. Quando eu cheguei na igreja, na PIB lá de Guaianazes, novo convertido, eu levava banco, varria a igreja, andava atrás dos pastores, estava precisando de água, alguma coisa. Até o irmão falou uma vez, né? Falou: oi, você não sai de trás dos pastores aí. Mas eu estava ali pronto para servir a eles. Era um prazer para mim estar servindo eles. Pega a vassoura, eu vou, deixa que eu vou. Até que o pastor falou para esse irmão, né, que viu ele me debochando, falou assim: a ovelha que anda mais perto do pastor come o capim mais verde. Então deixa ele aí. E era mesmo. Os pedaços de churrasco chegavam primeiro para os pastores, né? E eu estava perto. Serve o Ivo, opa. A grama mais verde vinha para mim também, né? Então use o que você tem, meu irmão. Use, né? Use o que você tem. O que você tem de melhor para servir ao Senhor. O Senhor está buscando guerreiros, né? Está buscando os valentes. Onde estão os valentes? Você é um dos valentes. Use o que você tem, né? Esse Jabezão usou a lança, então use. Deus está falando no seu coração: o que é que eu posso fazer para o reino de Deus? O que é que eu posso fazer para ajudar a minha igreja? Né? Se disponha, né, a fazer algo para o reino de Deus, né? Aquilo que você puder fazer, você faça. A segunda característica dos valentes, né, de Davi, os valentes de Deus, está aí no versículo 9 a 10. E depois dele, Eliasar, filho do Aoita, Dodô,
ele era um dos 3 principais guerreiros, e este com Davi, quando os filisteus se reuniram em paz Damim para a batalha, os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Segunda característica dos valentes de Deus, dos guerreiros de Deus: o valente, ele cansa, mas não deixa de lutar. Ele cansou o braço, né? Ele ficou com o braço dormente na espada, mas ele não largou a espada grudou na mão dele. Então os valentes de Deus é assim, irmão. Ele pode até cansar fisicamente, ele pode até cansar emocionalmente, ele pode até cansar espiritualmente, ele pode até cansar de ouvir besteira, né? E às vezes nós pastores ouvimos, hein? Meu Deus! Mas nós não paramos de lutar, amém? Como esses que eu falei agora há pouco, né? Os pastores aí que tombaram aí, muitos, né, no campo de batalha, muitos lá no campo missionário, cansa, né, espiritualmente. Quantos relatos a gente já ouviu falar de pastores e missionários aí, né, que às vezes quer abandonar o campo, mas não consegue, né? Pastor que teve aqui, né, o pastor Valdemar, ele tinha quando eu conheci ele, ele já tinha um problema no estômago. E ele ainda ficou 17 anos como presidente da Missão Kairos, viajava o mundo inteiro, implantando igreja, mandando missionários, visitando missionários. Eu não sei se os irmãos lembram, né, quando ele esteve aqui, ele pregava segurando aqui, né, a voz meio embargada, né, já com uma certa idade, e ele segurava, né, e quando ele esteve aqui, eu acho que um ano depois ele veio a falecer, né, lá em Brasília, no púlpito, passou mal, e ali Deus recolheu ele, com a espada na mão, irmãos, a mão dormente, mas não largou, né? Lembra da Andressa, né, que eu passei domingo passado, aquela menina, né, dos 13 aos 14 anos, né, e ela, dos 13 aos 14 anos, levou 100 pessoas ao batismo, né? Todo dia ela tinha uma atividade, todo dia, né? Morreu com a espada na mão, né? Ela ia de uma cidade para outra, o caminhão veio, pegou o carro que ela estava, matou 4 mulheres, ela era uma delas, né? Então são esses valentes do Senhor, né? Eu imagino essas pessoas chegando no céu, né? Eu imagino a recepção, né, do Senhor Jesus, assim como recepcionou Estevão, né? Estevão sendo apedrejado, e quando ele olha para o céu, vê o Senhor de pé esperando ele, e ele fala: eu vi o Senhor de pé à direita do Pai. Eu imagino essas pessoas chegando, né? Morreu com a espada na mão, né? O valente cansa, mas não deixa de lutar, né? Quantas vezes a gente está assim, né? Eu já falei para os irmãos nesses dias, né? Somente nessa pandemia, o cansaço emocional, né? Cansaço espiritual, né? Uma luta, uma batalha. Por isso que Davi não estava sozinho, porque ele precisava dessas pessoas. E o pastor também precisa dos irmãos, né? Na última reunião de líder eu falei: eu louvo a Deus pelos irmãos. Oh, os valentes do Ivo, né? Irmão Juarez, irmã Vani, irmã Dorinha, irmão Ivanô, citando todos aqui. Todos vocês são os valentes, né? Ai de mim se eu não tivesse os irmãos, né? Ai de mim, né, se os irmãos não tivessem comigo, né? Porque muitos retrocedem, mas Eleazar, ele não retrocedeu. O exército inteiro fugiu e ele ficou no campo de batalha. Ele não retrocedeu, ele não arredou o pé. Vocês, irmãos, quantos já passaram por aqui, né? E vocês continuam firmes. A mão está dormente às vezes, né? Cansado muitas vezes, dá vontade de sair da igreja, né? Eu vou embora, né? É normal, né? Eu conheci um missionário uma vez, ele falou: se a pessoa não tiver pelo menos 4 vezes vontade de ir embora, né, ou desistir, então ele não tem chamado, ele não é crente. A gente tem hora que a gente cansa fisicamente.
Tem hora que a gente cansa emocionalmente, né? Às vezes a gente não vê o resultado, né? E você começa a se questionar. Às vezes tem uma opressão maligna também, né? Porque a nossa briga hoje não é contra carne e sangue. Isso aqui você transforma tudo, irmãos. Essas batalhas aqui, transforme tudo no mundo espiritual, né? A luta que nós temos, né? Uma luta espiritual, que o diabo não quer que nós avancemos. Eu estou falando no contexto da Igreja Batista Resplandecer aqui de Jardim Munira, né? Que o diabo não quer que essa igreja avance. Nós vamos fazer 8 anos agora em outubro, como igreja, né? Já tinha mais anos como congregação, né? Eu estou fazendo 10 anos nessa igreja. Eu não canso, eu não sou... o pastor, eu vi uma frase que era assim: o pastor é de carne e osso, mas cobram ele como se ele fosse de ferro. Não é mais ou menos? Mas eu não... isso não me estressa não. Eu falo que eu tenho curso de sobrevivência na selva. A gente foi chamado com um propósito. A gente cansa, né? A gente cansa, mas a gente não desiste. A gente continua, fica dormente o braço às vezes, né? Mas a gente continua. Por quê? Porque a gente sabe que o Senhor está conosco, amém? E Deus também coloca pessoas dos nossos lados. A gente tem os nossos valentes dos nossos lados, né? A gente tem mais valente do que aqueles que retrocedem, né? Eu louvo a Deus pelos irmãos, né, dessa igreja aqui. São poucos. Olha, Davi tinha 3, tinha 30 e depois tinha 3, né? A gente tem mais, né? Então você é um valente do Senhor. Deus tem chamado, né? Nos chamado para sermos valentes do Senhor. Ele foi soltar a espada e não conseguiu soltar. O valente, mesmo quando quer parar, não consegue, irmão. Então não pare, não desista, né? Eu falei esses dias aqui, né? Às vezes a gente é muito mimimi, o pastor falou uma coisa, né? Eu lembro uma vez eu fui visitar uma pessoa que estava afastada. Quando eu cheguei lá, a pessoa falou assim: o senhor não lembra o que o senhor falou? Irmão, eu lembro, não sabia. A gente, homem, não sabe nem o que comeu meio-dia, né? A gente não fala para uma pessoa, a gente fala para a igreja aquilo que o Espírito Santo manda, né? E eu falei: irmã, eu não lembro. Não, mas foi para mim. Olha, lembra aquele dia? Não lembro. E não foi para a irmã. Mas se Deus falou com a irmã tomou que atitude, né? Às vezes a atitude é de sair da igreja, é de retroceder. É isso que o diabo quer, né? Às vezes uma palavra mais dura, isso é para forjar o nosso caráter, né? O ouro, ele é purificado no fogo. Se fosse muito fácil, a gente não valoriza, né? E imagina esses homens aqui, né? Um com a lança mata 800, o outro, todo mundo vai embora. A tendência da gente não é correr também, não? Lá vem uma torcida ali, você quer correr também. Ele segurou a posição e falou: vem. E derrubou todo mundo. Quando o exército veio, foi para pegar os despojos. Olha que coisa. A mesma coisa agora na igreja, né? Quantas pessoas, né? Eu falei para os irmãos, um pastor amigo meu falou: Ivo, quantas pessoas vão voltar depois que a igreja abrir? Sei, aqueles que já não estavam com a gente vão embora mesmo. Mas aqueles que Deus separou, os valentes que o Senhor tem, esses não vão arredar o pé. Esses vão continuar com a gente. E eu louvo a Deus, né, pelos valentes dessa igreja aqui e os que estão chegando. Tem mais valentes chegando aí, né? Amém. Mas não retroceda, não desista, né? Eu gosto muito de uma frase de Martin Luther King, que ele diz assim: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. E eu completo, essa é minha, hein? Do Martin. Se não puder rastejar, role, né? Uma ladeira, a gente não vai rolar, é mais fácil, né? Mas não pare, não pare, não pare, né? Quantas vezes a gente ouviu que essa igreja não passava de 6 meses, nós estamos indo para 8 anos como igreja, né? 6 meses, ela vai fechar. Nós estamos como 8 anos como igreja, independente. Uma pandemia, Deus nos sustentou. Deus está conosco, amém, irmãos? Não desista. Eu canso e descanso,
mas não paro de lutar. Onde estão os valentes de Davi, né? A terceira característica do valente, versículo 11 diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé de Ará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. O valente valoriza o que é seu. Uma plantação de lentilha, irmão. Ele falou: não, é minha. A igreja é sua, amém? O irmão Juarez fala sempre, né, quando a gente vai fazer batismo, né, para os candidatos: você vai vestir a camisa dessa igreja? Sim, né? Depois tira, né? Tem alguns que depois de veste na hora, depois de 3 meses tira a camisa, joga para cima, pisa em cima. Mas muitos vestem, né? Muitos vestem. Então valorize, né? Valorize, né? Valorize o que é seu. Uma plantação de lentilha não valia nada. O inimigo quer que você desista da sua plantação de lentilha. O inimigo diz: olha, não vale a pena, isso aí não vale nada, né? Não tem valor. Fale para ele, não abra mão, né? Não abra mão do seu campo de lentilha. E o que é o seu campo de lentilha? Você não abra mão do seu ministério, não abra mão dos seus filhos, não abra mão do seu casamento, né? O diabo coloca lá: esse marido, essa mulher não tem mais jeito. Olha, os seus filhos, já era, eles são meus. Não, diga a ele: não é meu, é do Senhor. Nem meu é do Senhor. E eles ainda vão chorar na presença do Senhor, amém? E o meu marido que todo mundo diz que não vai, ele vai chorar na presença do Senhor. Ele ainda vai estar na presença de Deus. O exemplo é de Elcio, meu cunhado, né? Mais de 20 anos na cachaça. Perdeu até uma perna, né? Um acidente lá, mas nesse dia ele não estava bem. Proibia minha irmã de ir para a igreja. Você não está me assistindo aí não, né, Dielso? Daqui a pouco você assiste. Não vai brigar comigo, não. Mas ele teve aqui já, é uma bênção hoje, né? Mas proibia até a minha irmã de ir para a igreja. Ela dava os perdidos dela. Ela tinha um ministério de capelania no Hospital Geral de Guaianazes. Ela falava: mas não deixe o meu ministério. Eu não deixo o meu prato de lentilha. Mas mesmo assim, ela falava: ele é o meu marido, né? A cachaça dele era uma cachaça brava, né? Mas ela não desistiu de orar por ele. Batizou, né? Há 1 ano, 2 anos atrás. Está na presença do Senhor. Então não desista do seu prato de lentilha, né? O inimigo vai dizer: olha, é meu. Não desista, persevera. A vitória vem para quem persevera, irmãos. Não para os que retrocedem, não para os que desistem, né? Continue lutando. Não deixe de lutar, né? Pelo seu campo de lentilha, né? O seu ministério, os seus filhos, o seu casamento e a sua igreja, né? Sua igreja. Não deixe falar mal da sua igreja, não, nem fale mal das outras, né? Porque cada um foi chamado para um determinado ministério, né? Deus nos chamou para estarmos aqui, e é aqui que nós vamos valorizar o Senhor. Temos muitas coisas para conquistar. Então não deixe falar mal, nem fale mal. Às vezes é nós mesmos falando mal da nossa igreja, né? Então não, é o meu campo de lentilha, né? Faça como Samá. Os medíocres na primeira oposição já desistem, né? A gente não é daqueles que retrocedem, como o apóstolo Paulo diz: não vamos retroceder. Não vamos retroceder. Eu lembro quando eu dei aula era o Bolsa Trabalho da Prefeitura de São Paulo. E a gente usava a igreja lá na época para dar aula, né, de cidadania. E a gente fazia umas dinâmicas. E uma sala de mais de 35 alunos, de 16 a 21 anos. Nós colocamos um cesto no centro, fazia a sala, todo mundo assim, né, em círculo. E eu coloquei um cesto. E primeiro eu dei um papel para eles e coloquei o cesto lá. E mandei eles escrever o sonho deles. E cada um escreveu seus sonhos. E eu coloquei um cesto lá e fui para a lousa lá, né? Escrevendo lá. E eu falei assim: coloca o papel que vocês escreveu no cesto. E tinha uns que faziam assim, né? Jogava até basquete. E eu aqui, né? Todos. Só uma menina. Uma menina não jogou. Ela ficou em pé
com o papel dela na mão e eu vendo ela aqui. E eu, vamos lá, vamos rápido que eu tenho que iniciar a aula. Vamos lá, eu tenho que iniciar a aula. Já jogaram todos? Todos jogaram já? E eu vendo ela aqui com o papel na mão. Ok, vamos começar a aula então. E você, que você não jogou ainda? Vamos lá. Eu ainda pressionei ela. Joga o papel lá, para a gente começar a aula. Aí ela chegava perto e voltava. Eu, vamos filha, a gente tem que iniciar a aula. Vai, e os outros já começaram a pressionar ela também, né? Joga logo para a gente começar a aula. Aí eu, vai jogar ou não vai? Ela falou, não professor. Falei, por que você não vai jogar? Porque aqui está o meu sonho. Aí eu falei, ali foi minha aula. Ela falou, aqui está o meu sonho. Eu não vou jogar o meu sonho no lixo. Eu falei, qual é o seu sonho? Ela falou, eu quero ser cabeleireira. Olha, tinha uns lá que eu falei, você, médico, você jogou seu sonho de ser médico? E a menina, o sonho de cabeleireira dela, ela não jogou. Eu falei, vamos bater palmas para ela, né? A gente desiste muito fácil, né? A gente desiste muito fácil. O medíocre, o que está na média, ele desiste na primeira oposição. Os valentes não desistem fácil, né? Eles valorizam o que é seu, eles valorizam os seus sonhos. E a quarta característica dos valentes, né? Está aí no versículo 13. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulam, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e os destacamentos filisteus em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna, da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram a água da cisterna e o trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber, em vez disso derramou a água como oferta ao Senhor. O Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a sua vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. O valente reconhece o seu limite. A gente vê aqui, eles se associam, eles sabiam que se eles fossem sozinhos até Belém, eles poderiam morrer ou poderiam ser pegos, mas eles se unem ali. Eles se unem e vão. Os 3 conseguiram trazer aquele desejo do rei. E eu lembro uma história de um homem chamado Daniel Nash, um americano. Ele, aos 47 anos, ele decidiu seguir Charles Finney, que foi um dos maiores avivalistas da igreja norte-americana. E quando Finney, ele era pastor, esse Daniel Nash, ele falou, não, eu vou seguir Finney. Aonde Finney for, 3 semanas antes, 4 semanas antes, eu vou reunir mais outros 2 guerreiros de oração, e a gente vai naquela cidade, a gente vai alugar um quarto no hotel, e a gente vai orar e jejuar 3 semanas antes de Finney vir, 2 semanas antes. E quando Finney chegava naquela cidade, havia um avivamento tão grande ali, né? Os livros falam dos avivamentos que Charles Finney causava, que as pessoas corriam nas cidades, e mulheres com sapato na mão. Você vai para onde? Eu vou ouvir Charles Finney. Os bares fechavam, os bordéis fechavam quando Finney chegava na cidade. A cidade inteira se convertia por causa desse valente chamado Daniel Nash. Quando Daniel Nash morre, 3 meses depois, Finney parou o ministério itinerante dele, porque ninguém se colocou mais na brecha como Daniel Nash. Então nós precisamos, né, de pessoas que se associem a esse ministério, em qualquer área, lá no trabalho. Não existe crente carreira solo, né? Não existe, precisamos um dos outros. Deus vai colocar valentes para ir com você até Belém. Amém, irmãos? Deus vai colocar, né? No ministério, onde você estiver. Eu quero estar no lado de pessoas como Josué e Caleb, amém? Que a multidão inteira queria voltar, lá tem gigantes. Ele não, o Senhor disse que ia nos dar a terra de Canaã e nós vamos comer como um pão, né? Nós vamos lá, né?
Mas sabe, para finalizar, sabe qual a diferença desses valentes, desses 3 valentes, para os outros 30 e para os batalhões que fugiram? Existia uma diferença entre eles. Por isso que fala que os outros eram muito valentes, conquistaram muitas coisas, mas eles não se equiparavam aos 3 valentes de Davi, não se comparavam aos 3 guerreiros de Davi. E há uma diferença, e se nós percebermos essa diferença, se nós colocarmos essa diferença na nossa vida como valentes de Deus, nós vamos obter o sucesso que esses 3 tiveram. E a diferença desses homens, desses 3 aqui, está aí no versículo 15, que fala aí que ele ouviram o sussurrar do rei. Ouviram. Davi ali, eles estavam meio que de longe, Davi sozinho, olhando para Belém, e Davi falando: se eu pudesse beber daquela água. Beber um pouquinho aqui. De Belém ali, né, da fonte se eu pudesse beber da fonte lá de Jerusalém. Sozinho, às vezes a gente não está assim, né? Se eu pudesse beber da água. E aqueles 3 homens ouviram sussurrar do rei. Essa é a diferença deles. Por isso que eles foram maior do que os outros. Você está ouvindo o suspiro do rei Jesus nessa noite, irmãos? Você tem ouvido o sussurrar do rei? Se você valorizasse a seus valentes. Se você valorizasse mais o seu pastor. Se você valorizasse mais os irmãos. Se você ajudasse eles a não desistirem de lutar. Muitas vezes tem alguns irmãos que estão tentando, chega lá na sua casa: eu vou sair da igreja. Sai mesmo! Não ajude ele a desistir. Se você usasse aquilo que você tem, né, para aumentar a ganhar almas para o reino de Deus e aumentar o reino de Deus. Se você não negligenciasse o seu chamado, né, o chamado para fazer algo, né, nessa igreja ou para o reino de Deus, onde quer que esteja, né? Se você ouvisse o meu clamor e se unisse a esses valentes, irmãos. O segredo deles está aí. Se nós tivermos essa percepção espiritual de ouvir o sussurrar de Deus, de ouvir o sussurrar do Rei Jesus, né? Você está ouvindo o sussurrar do Rei Jesus? Então volte-se para Ele, junte a esses valentes que estão aqui, né? Com certeza, né? Assim como esses homens aqui, nomes que bem estranhos, né? Mas Deus fez questão de pedir para o Espírito Santo colocar o nome deles na Bíblia. Assim teu nome também vai ser escrito na história. Nós seremos grandes se nós tivermos um ouvido espiritual para ouvir o sussurrar do Rei. Tá atento àquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está pedindo, para que nós façamos. Amém, irmãos? Deus tem chamado e está chamando você para ser um dos valentes do Rei, do Rei Jesus. Mas enquanto eu estiver aqui, do pastor Ivo, ser um dos valentes do pastor Ivo. E enfrentar as batalhas juntos, No horário dos dízimos e oferta eu trouxe aí, uma batalha, Uma batalha para nós fazermos aí os pisos. E vem outras coisas mais aí. E eu creio, que os irmãos têm ouvido sussurrar